Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste segundo domingo depois de Pentecostes, a Sagrada Liturgia nos chama a meditar aquelas núpcias eternas, aquelas núpcias divinas que o Senhor preparou desde a fundação do universo e que escolheu um povo para si. Escolheu Abraão e seus descendentes. Deu a eles os patriarcas, Moisés com a lei perfeitíssima, os profetas, os juízes, os reis. Deu-lhes o mandamento divino e o modo como preparar-se, como estarem prontos para esta núpcia divina. Vejam que o Senhor hoje fala diretamente aos fariseus, aqueles que são doutores em Sagrada Escritura, aqueles que estudam até mesmo os pontos e as vírgulas de cada uma das Escrituras. Bom, em hebraico tem outros pontos e outras vírgulas, diferente dos nossos em português. São sinais para lá ou para cá, não necessariamente como os nossos. Mas que querem ver as miúças, os detalhes. Estes são aqueles a quem Jesus se dirige e os reconhece despreparados para as núpcias divinas. Simplesmente não a querem. Não querem entrar para este festim maravilhoso da providência divina, onde o próprio Cristo é o alimento da vida nova, da vida do céu. O povo de Israel, primícia do Senhor, vinha dileta do Senhor, se recusa. E nosso Senhor, na parábola, faz entender que Deus reúne de todos os lugares, das mais diferentes condições, reúne aqueles que estão mancos, aleijados, aqueles que não têm a lei perfeitíssima, que não têm a observância para fazê-los por si dignos do banquete celeste. Que alegria, porque nos encontramos entre eles. Os que foram resgatados do meio do caminho, os que foram chamados das praças e das ruas, aqueles que estavam à margem e ainda viviam na ignorância e na idolatria, aqueles que não tinham sido instruídos nem mesmo por Moisés, nem ouviram falar nada dos profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, nos dirá o apóstolo São Paulo. Mas olhemos para nós, que recebemos um favor tão grande, de sermos recolhidos na casa do Senhor, para que ela seja cheia, plena. Olhemos para nós e pensemos, o que nos faz dar uma resposta a convite tão excelso, tão perfeito, tão divino? O Senhor nos curou a perna manca, nos dando o seu novo mandamento. O Senhor curou nossa cegueira, nos dando olhos novos para ver. E estamos na igreja de Santa Luzia. Aqui, de modo particular, se recorre para ver bem. Não sejamos cegos aqui dentro. Se o somos da natureza do corpo, que não o sejamos pelo menos da natureza da alma, da vida intelectual, da iluminação divina, do saber que Deus nos dá a conhecer. Ele nos consertou na sua graça e no seu amor. Nos abriu o seu próprio coração para nos fazer isto. Pensemos, chamados da indignidade à mais alta dignidade, que podemos nós responder a tão augusto
a tão divino, a tão excelso anfitrião? Horas, devíamos responder com amor. Tamanha predileção, tamanho favor, tamanha gentileza, exige uma gentileza que corresponda. Se não o podemos fazê-lo na medida da natureza do bem que recebemos, pois quem de nós poderia dar algo a Deus? Quem de nós poderia devolver o dom da visão ao autor da própria visão? Quem de nós poderia devolver o dom da retidão àquele que é a retidão em si mesmo? Nada podemos nós retribuir por nós mesmos a Deus diante de tudo o que Ele fez, pois de nada carece aquele que é perfeito. Então, se não o podemos fazer na mesma medida, não o podemos retribuir com a mesma graça, pois nossa condição humana é distinta da divina, extremamente inferior à divina, o façamos com todo o nosso ser, com toda a nossa humanidade, com todo o nosso querer e na medida máxima de nossa pequenez. O fazemos com um coração mudado por Ele, com um coração que se torna habitáculo do amor. Mas que arte difícil é esta! Como a carne e a natureza humana, o querer humano, a vontade humana é arredia ao amor de verdade. Como amar torna-se difícil. De fato, quando achamos que estamos indo no bom caminho, nos descobrimos egoístas, nos descobrimos interesseiros, nos descobrimos usando o outro e não amando-o. Amar é uma arte que exige de nós todas as virtudes, não apenas uma parcela delas, pois se descuidássemos em um detalhe, o amor deixaria de ser amor e se tornaria outra coisa. Penso eu, caríssimos, que quando o Senhor nos chama para a sua mesa, e devemos nós nos apresentar diante dele, e no caminho do chamado até a mesa, em seus servos ter nos feito tanto bem, de indigentes que éramos, de repente nos vemos os mais nobres da terra. O constrangimento diante de tamanha autoridade só pode ser amenizado porque o convite é verdadeiro e sincero. Somos desejados na mesa do Senhor e Ele quer que sua casa esteja cheia. Não paremos nós somente por aí, mas olhemos. Se não podemos devolver a Deus na mesma medida, pois nada em nós é eterno e infinito, mas tudo é temporal e finito, o façamos pelo menos ao similar, ao próximo, ao companheiro de viagem que conosco sai da praça e da rua, que conosco caminha para a mesa do Senhor e que conosco se assenta ao nosso lado no mesmo festim. Se o Senhor fechou os olhos à nossa indecência, por que nos morderíamos uns aos outros com pequenas descomposturas? Se o Senhor tolerou-nos sendo nobríssimo, como poderíamos nós nos cutucarmos diante de pequenas desventuras do caráter? Acaso aquele que nos amou primeiro não nos amou de uma condição muito mais inferior, sendo Ele extremamente superior? E nós, que partilhamos da mesma carne, formados do mesmo barro, chamados da mesma lama, agora
nos cutucamos e roubamos a paz da casa do Senhor, nos futricando por pouca coisa. Ah, que triste seria esta assembleia, esta ceia, se os convidados, em vez de voltarem seus olhos para o seu grande anfitrião e festejarem com ele dom tão maravilhoso, preocupassem-se mais com os defeitos de quem lhe está do lado, sem reconhecer que o Senhor os conhece mais profundamente e os suportou antes de nós. Aqui o amor entra em uma prática muito simples. É preciso amar quem não merece ser amado. Ah, que frase difícil. Que dor esta. É tão mais fácil amar a Deus, que merece ser amado. Mas devemos amar quem não merece o amor. Não merece o nosso amor porque vemos nele sim muitos defeitos. Vemos nele sim muitas incomposturas. Vemos nele muitas indecências. Buscaríamos nós a vingança? Buscaríamos nós amputá-lo de nossa presença? Mas não somos nós que convidamos. A mesa não é nossa. O festim não é nosso. A casa não é nossa. Somos ambos convidados à mesma companhia de um augusto Senhor que reuniu a todos e colocou todos em sua mesa e lhes dá do seu manjar aos convivas. Este exercício de humildade talvez nos abra, por uma certa prudência, uma passagem para suportarmos o defeito do próximo. Mas o Mestre e Senhor nos quer em um festim alegre, em um festim harmônico, em uma boda divina e eterna. É preciso aprender a amar. Amar de verdade, amar com um coração puro. Assim começamos nós também a amar o próximo e a tolerar seus defeitos, a relevar suas incomposturas, por amor ao mesmo Senhor que nos chamou à mesma mesa. O conceito de amar o próximo por amor a Deus começa a se instalar em nosso coração, em nossa vida. Deus nos amou primeiro e nos ensina a amar. Se reconhecermos, conforme este festim vai indo, conforme estes alimentos salutares e divinos entram em nosso ser, e com seu sabor nossa alma é elevada, e com a harmonia desta mesa e desta casa, tudo em nós também começa a se transformar. Olhamos e vemos. O Senhor não só nos lavou da lama, o Senhor não só nos vestiu com a roupa da festa em nosso batismo, o Senhor não só nos iluminou os olhos e consertou as pernas, mas o Senhor também veio habitar ao nosso lado e nos instruiu com sua divina doutrina. O Espírito Santo, que em nossa consciência clama, está constantemente nos transformando em seu festim. E bem sabemos, caríssimos fiéis, que neste festim da Mãe Igreja não se come qualquer alimento, mas o divino mesmo, o corpo do Senhor, e que é Ele que nos transforma. A Eucaristia é o amor feito carne. Portanto, ao comungarmos, aprendemos a amar. O amor entra em nós e nos transforma. Vemos, depois de um tempo desta festa, que os mesmos defeitos que não suportávamos nos outros, não suportávamos em nós mesmos.
e é Cristo que começa a nos clarear a consciência. O amor, muito mais do que a sua forma romântica e degenerada, é categoria divina e excelsa. Ou Deus nos dá, ou não temos. E Ele nos deu, e nos deu em abundância. Nos preparamos para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o coração da onde nos brota todo o amor e toda a graça. Olhemos, caríssimos. Amor e caridade são uma coisa só e jamais as separemos. É preciso que ela seja verdadeira em nós. É preciso exercitar o amor constantemente aos merecedores, ou pelo menos ao que o nosso fraco juízo considera como merecedor, mas aos indignos também, porque antes deles nós também fomos indignos de tão divino amor. Nos amou sem merecermos ser amados. Que o amor triunfe até o fim, o divino e o eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.